do céu, maior do que o mar, que um dia veio libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor. Tranquilo posso falar, Cristo veio nos salvar, creio Ele voltará, pois cumprirá o que prometeu, libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor. Derararara, derará. Libertar os corações do mundo para sempre, ó Senhor. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bem-vindos. Os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite junto conosco presencialmente, também os nossos irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão pela internet. Que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Nós hoje vamos, a partir dos textos do final de semana que passou, o quarto domingo de Páscoa, meditar a respeito da importância de ouvirmos a voz do bom pastor Jesus. Que Deus nos conceda a rica medida do seu Espírito Santo para que nós possamos produzir frutos desta palavra em nossos corações e em nossas vidas diárias. A comunidade pode sentar, nós vamos ouvir um hino para iniciarmos este momento de culto. Sobre a morte é vencedor, Ele aqui na cruz morreu, em glória lá no céu. Junto ao Pai em grande amor, intercede a meu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, infelizmente, nós andamos como ovelhas perdidas, sempre correndo para longe de Deus,
nos desviando do seu caminho. Porém, o nosso amado e bom pastor Jesus sempre vem nos buscar para que em arrependimento possamos habitar novamente o seu aprisco, o seu abrigo. Por isso, com os corações humildes e arrependidos, nós queremos nos colocar diante do nosso Pai Celeste, confessar a Ele os nossos pecados, na certeza de que em Cristo Ele nos oferece o seu perdão. Ó Deus de piedade e graça, nós reconhecemos que desde a nossa concepção e nascimento somos pecadores. O nosso viver está cheio de imperfeições e pecados. Nem de longe correspondemos às tuas expectativas. Senhor, foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte de cruz, mas também sabemos que foi o seu grande amor que motivou a morrer por nós. Por amor do seu santo nome, nós te suplicamos, tem piedade de nós e concede que a ressurreição de Jesus seja também a certeza da nossa justificação. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, estão verdadeiramente arrependidos e querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai, da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura conjunta. Quero convidar a comunidade a lermos em conjunto o Salmo para este nosso culto, o Salmo número 23, Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito. Ressurreição, nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo. Por isso concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus, e nele tenhamos vida, paz e esperança. Levamos a ti a nossa súplica e adoração, confiando que nos ouves por amor do mesmo Jesus Cristo, teu Filho nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus para todo sempre. Amém. Em sentar-se, nós vamos ouvir mais um hino. Temerei,
faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nós vamos ouvir as leituras para este nosso culto. Primeira leitura da Epístola, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 24. João fala desse grande amor que o nosso bom pastor teve por nós, obviamente reflexo do grande amor do seu Pai por cada um de nós. E assim escreve João: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Essas são as palavras da Epístola, texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar logo mais, João 10, 11 a 18. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, onde João fala, registra palavras de Jesus, né, falando a respeito dele mesmo como bom pastor. E diz assim o texto: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer esta também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos agora ouvir um hino em preparação à mensagem. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, e a comunhão do seu Santo Espírito nos acompanhe nesse momento de meditação na sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E o outro versículo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses são os dois versículos iniciais, tanto do Salmo quanto do texto do Evangelho de hoje. E esses versículos, por si só, já resumem qual é o tema desta semana, né? Os textos bíblicos do quarto domingo de Páscoa. Este período que nós estamos ainda comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos então claramente esta mensagem: Deus nos salva pelo seu amor que tem por cada um de nós, que foi revelado, e não só revelado, mas foi vivido e praticado por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Lendo o texto do Salmo, lendo o texto do Evangelho, com bastante carinho, nós poderíamos simplesmente terminar dizendo: ouça a voz do bom pastor. E amém. Pronto. Esses textos, eles trazem um consolo e uma mensagem do puro evangelho tão grande que nós não precisamos acrescentar mais nada. Mas é claro que nós aproveitamos este momento para ir um pouco mais fundo e pensar um pouco mais e meditar um pouco mais a respeito dessa imagem tão rica do bom pastor, que Deus se manifestou desta forma no Antigo Testamento, através do rei Davi, que usou essa imagem para escrever esse salmo tão bonito, Salmo 23, e que Jesus, ele se autodeclara este bom pastor, que o povo de Israel conhecia tão bem essa imagem. É importante nós ouvirmos a voz desse bom pastor. Essa voz, graças à misericórdia de Deus, ao seu grande amor pela humanidade, continua ecoando ainda hoje em nosso mundo, continua ecoando ainda hoje através de nós, através do trabalho da nossa comunidade. No mundo moderno que nós vivemos, em que os meios de comunicação estão aí
nos enchendo de tantas informações, muitas pessoas acabam se perguntando: mas por que eu devo ouvir a voz do bom pastor? Por que esta voz específica eu devo ouvir? Esse mundo está cheio de pessoas com vozes que querem nos guiar, que querem nos mostrar o caminho por onde seguir para ter uma vida mais feliz aqui neste mundo, para ter uma vida mais feliz, ou seja lá como for, algo melhor quando esta vida aqui no mundo acabar. Por que nós devemos ouvir a voz do bom pastor? Porque Jesus merece os nossos ouvidos e a nossa atenção e não outros mestres, outras vozes por aí. Se nós nos convencermos, ok, é o cristianismo que é realmente a religião que pode nos levar à vida eterna, e aí, ok, eu vou me concentrar então na voz desse bom pastor e nos seus representantes aqui no mundo. Vamos limitar ainda este grupo. Vamos ficar dentro do grupo das igrejas evangélicas, este grupo ao qual nós pertencemos. Dentro do mundo evangélico existe ainda uma infinidade de vozes que, mesmo que se digam representantes do bom pastor, acabam indicando algumas diferenças que, por fim, parece ser uma coisa muito pequena, mas lá no final há uma diferença muito grande no resultado quando se segue certas vozes dentro do mundo evangélico. Jesus ofereceu o seu amor. Hoje, muitas pessoas acham que Jesus já está desatualizado. Existem tantos líderes evangélicos aí oferecendo unções, oferecendo amuletos, oferecendo coisas consagradas, óleos, mantos, enfim. Há uma infinidade de oferta dentro do mundo evangélico. E como ouvir, no meio de tanto burburinho, de tantas vozes, a verdadeira voz do bom pastor? Claro que nós somos tentados diariamente. Existe muita mensagem bonita travestida de voz do bom pastor. Mas nós, povo de Deus, cristãos verdadeiramente, nós precisamos estar sob a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus e reconhecer que é ela quem tem autoridade em nossas vidas. E não nós mesmos. E não outras pessoas que mesmo que se dizem representantes de Deus. E muitas vezes acabam caminhando para longe da palavra de Deus. Nós nos colocamos sob a autoridade de Deus, revelado na sua palavra. Por isso, nós sempre buscamos ouvir a voz do bom pastor. E nós precisamos ouvir esta voz do bom pastor, primeiro porque este bom pastor, ele mesmo diz, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, no texto do Evangelho de hoje, ele fala a respeito de si mesmo como bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, em contraste com aqueles que são apenas empregados. Os empregados trabalham apenas por dinheiro, não se importam com as ovelhas. E aí, quando vem o lobo, Jesus diz que os empregados fogem, esses falsos pastores fogem, e o lobo ataca e mata as suas ovelhas. Quando Jesus afirma que ele é o bom pastor, ele não está querendo apenas mostrar como ele é bondoso, como ele é amoroso com as suas ovelhas, mas ele está dizendo que só ele, só o verdadeiro bom pastor, é que se preocupa realmente com as suas ovelhas. Ele não as abandona. E quando as suas ovelhas fogem, se perdem, ele se preocupa e vai atrás dela. Mas esse bom pastor, ele não apenas se preocupa, ele não apenas cuida das suas ovelhas, mas ele também dá a sua vida pelas ovelhas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz assim: o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus,
para levar vocês a Deus. Esta é a imagem do bom pastor. O santo e perfeito Jesus que deu a vida por nós, pecadores. E esta é uma outra razão para continuarmos ouvindo e dando atenção e seguindo a voz do bom pastor, porque essas ovelhas pelas quais ele dá a vida somos nós. E quando nós olhamos de forma sincera para as nossas atitudes, para a nossa vida, nós vamos reconhecer que nós somos ovelhas sujas, imundas, fracas, doentes. E exatamente por essas ovelhas que Jesus oferece a sua vida. Com sua morte na cruz, Jesus provou ser o bom pastor, que se importa com cada uma das ovelhas que são rebeldes, que abandonam o seu caminho, que fogem para longe, que não tem nada de atrativo, não tem nada de bonito. Exatamente por essas ovelhas, por mim e por cada um de vocês, que o bom pastor dá a sua vida. Ouçamos e sigamos a voz desse bom pastor, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas e dá a elas a vida eterna. Jesus, ele diz que nos conhece. Ele, como bom pastor, conhece cada uma das suas ovelhas. E esse conhecer não quer dizer apenas que Jesus sabe qual é o nosso nome, a nossa idade e onde é que nós nascemos. Não, o conhecimento de Jesus a nosso respeito é muito maior e muito mais profundo. E ele compara este conhecimento que ele, como bom pastor, tem de nós, suas ovelhas, com o conhecimento entre ele, Deus Filho e Deus Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Deus Pai e Deus Filho. Eles se conhecem de uma forma que nenhum pai, nenhum filho, nenhuma mãe, nenhuma filha vão se conhecer aqui no mundo. Eles são um. Eles se conhecem perfeitamente. E Jesus diz, assim eu conheço vocês. Assim eu conheço vocês, minhas ovelhas. E por nos conhecer tão bem, ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe das nossas dificuldades. Esse nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, não apenas está conosco, mas está dentro de nós, desde o momento do nosso batismo. Por isso, nós podemos afirmar, ele conhece todos os nossos desejos, as nossas fraquezas, os nossos planos, os nossos fracassos e realizações, nossas alegrias e tristezas, nossos sucessos, nossas desilusões, nossas angústias e nossas feridas. O nosso bom pastor também conhece todo o esforço que nós fazemos para segui-lo, mesmo que tantas vezes a nossa natureza humana nos leve para junto dele. Jesus conhece os nossos pecados, os mais escondidos, o nosso orgulho, a nossa preguiça, nosso egoísmo, nossa falta de fé, nossa falta de amor. Isso, na verdade, queridos irmãos, pode trazer duas consequências muito sérias. A certeza de que nós temos um bom pastor que nos conhece tão perfeitamente pode causar desespero nas pessoas que querem e acham que podem esconder as suas falhas e se apresentar diante de Deus com alguma boa obra para ganhar algum mérito. Mas nós, que continuamos ouvindo a voz do bom pastor e conhecemos a palavra de Deus, para nós não é motivo de desespero, mas é um motivo de alegria. É um motivo de segurança sabermos que nós temos este bom pastor que nos conhece tão perfeitamente, sabe exatamente o que nós somos, sabe dos nossos defeitos, sabe também das nossas necessidades. E por isso, nós vamos continuar ouvindo e seguindo este bom pastor. Não alguém que nos conhece superficialmente, mas alguém que nos conhece profundamente e completamente. Ouvir e seguir a voz do bom pastor, porque ele nos conhece, ele sabe da grande necessidade que nós temos, que é a vida eterna, e ele nos oferece esta vida eterna. Que tranquilidade, que segurança nós podemos sentir em nossos corações ao sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece tão bem e nos tem em suas mãos. E ninguém pode nos tirar de suas mãos. O apóstolo Paulo diz que nada vai nos separar do amor de Deus que nós temos por estarmos unidos em Cristo Jesus.
Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 34, através do profeta Ezequiel, Deus usa também esta imagem do bom pastor. E ele diz que ele vai encontrar um lugar seguro para as suas ovelhas, onde elas podem descansar. Esse lugar nós sabemos. É o céu, é a vida eterna junto com Deus, em lugares de pastos verdes, de águas tranquilas, onde nós não teremos nenhuma necessidade, porque estar na presença de Deus é ter vida plena e perfeita. Ninguém, queridos irmãos, queridas irmãs, pode nos tirar das mãos do nosso bom pastor. Porém, existe um grande perigo. Existe um grande perigo que nos rodeia, que é o diabo nos tentando, que é este mundo nos tentando com suas vozes, querendo imitar e querendo nos enganar, dizendo que é uma voz melhor do que a do bom pastor. E existe também o nosso perigo interno, a nossa natureza humana, que é pecadora, que é frágil e que tantas vezes nos torna ovelhas rebeldes, nos torna ovelhas que querem viver longe de Deus, que se desviam dos seus caminhos, que não querem a ajuda do bom pastor. Tantas e tantas vezes nós não queremos ouvir e seguir a voz do bom pastor, porque nós nos achamos ovelhas gordas, ovelhas fortes, ovelhas saudáveis, ovelhas que são donas do próprio nariz e que não precisa de ninguém que cuide delas e que mostre a elas o caminho em que devem seguir. Porém, a palavra de Deus, a palavra desse nosso Deus de tão grande amor, continua nos mostrando e nos maravilhando nesta certeza que o bom pastor, ele está sempre disposto a nos resgatar, a ir atrás de nós quando nós nos afastamos dele, quando nós nos perdemos, porque, consequentemente, é isso que acontece. Quando queremos viver a nossa vida por nós mesmos, o nosso destino é trágico. Nós nos afastamos de Deus e nos perdemos espiritualmente. Mas o bom pastor continua animado. O bom pastor continua vindo, nos resgatando, nos curando as feridas, nos alimentando de novo. Por isso nós não precisamos ter medo. Quantas pessoas se afastam de Deus e por medo ou vergonha acabam não voltando para o abrigo do bom pastor. Acabam se afastando cada vez mais. Mas nós que conhecemos e ouvimos a voz do bom pastor, nós não precisamos ter esse medo. Nós podemos e devemos, todos os dias, em arrependimento verdadeiro, buscar o perdão dos nossos pecados, porque o nosso bom pastor está disposto a nos oferecer. Ele vai nos recolher em seus braços, nos carregar em seus ombros, nos dar descanso novamente nos pastos verdes, nas águas tranquilas e cuidar de todas as nossas feridas. Queridos irmãos e irmãs, ouçamos e sigamos a voz do bom pastor, em verdadeira e plena confiança nele, porque nós sabemos que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece a cada um de nós, suas ovelhas, e ele nos oferece, por isso, a vida eterna no céu. Que nós possamos continuar ouvindo essa voz do bom pastor, continuar seguindo a voz do bom pastor todos os dias, porque ele não nos deixa sozinhos, mas ele nos guia com amor, ele nos recebe em seus braços, e ele quer que nós também sejamos pessoas que proclamem essa voz do bom pastor ao mundo, para que tantas ovelhas perdidas possam novamente ouvir deste grande amor e voltar para o seu aprisco seguro. Amém. Este grande amor do nosso Pai, revelado na vida e obra do seu Filho, o nosso bom pastor Jesus, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua
tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir agora mais um. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça enfim do amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, por Tua graça celebramos a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, certos de que um dia também vamos ressuscitar para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado porque desde o batismo abristes as portas do Teu reino para sermos ovelhas do Teu rebanho. Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Guarda-nos firmes na fé em Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e viver conforme esperas de nós. Quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, conduza-nos para não temermos mal nenhum. Guarda-nos na certeza de que restauras a nossa alma e nos guias às águas tranquilas. Usa os nossos dons para trazer outras ovelhas ao Teu aprisco, porque junto dele
promete salvação e vida eterna. Oramos para que a tua palavra seja pregada nos púlpitos de maneira clara, correta e fiel. Que os pregadores fiéis sejam ouvidos, para que muitos recebam a tua lei e o teu evangelho para a salvação eterna. Que através dos meios de comunicação a tua voz seja ouvida e que muitos sejam levados ao arrependimento e à verdadeira fé. Senhor nosso Deus, este tempo de pandemia é como uma caminhada por um vale da sombra da morte. Muitos estão aflitos e sem esperança. Pedimos tua paz, para que nos ajude a não temer mal nenhum. Senhor Jesus, conforta-nos na certeza de que és o bom pastor que nos guia. Neste ambiente de incertezas, ajuda-nos a refletir a alegria da ressurreição através de gestos solidários. Entregamos aos teus cuidados os doentes, os enlutados e aqueles que carregam sofrimentos para que tenham consolo e fortaleza na tua misericórdia. Todas as nossas alegrias, bem como nossas aflições, colocamos diante de ti, amado Pai, suplicando que tudo seja feito conforme a tua vontade. Confiamos em Cristo e em nome dele oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro do nosso Deus, que foi morto pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos seguir a nossa celebração da Santa Ceia, conforme esse novo costume, né? Só lembrando, a pessoa se serve aqui do copinho com a hóstia e com vinho. E aí aqui ao lado ela baixa a máscara então para tomar a sua Santa Ceia. E depois então o próximo pode vir. Nós sempre iniciamos aqui pela esquerda, pela facilidade. E enquanto isso nós vamos ouvir e ver um vídeo de louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Que nos chamou a te buscar, nos convidou. Se é esse então o teu querer, teu povo vem te responder. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar, enche este lugar.
reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Enche este lugar. O apóstolo Paulo nos lembra que todas as vezes que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, estamos testemunhando a morte do bom pastor Jesus para os resgates dos nossos pecados, e nós queremos viver ouvindo a sua voz, certos de que um dia estaremos no aprisco celeste no céu. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado e eterno Pai Celestial, nós te somos imensamente gratos porque nos deste mais esta oportunidade de receber a tua ceia. Pedimos, Senhor, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, aumente em nosso coração o amor para com as pessoas que Tu colocastes em nossas vidas e nos faça viver a cada novo dia a certeza de um dia estarmos na vida eterna, plena e feliz no céu contigo. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Ó, grande alegria podermos novamente estar reunidos na casa do nosso Deus, ainda com limitação de público, mas, enfim, né, nós nos submetemos à vontade do nosso Deus também. Sabemos que no tempo certo tudo vai voltar ao normal. Então, é uma grande alegria ter cada um de vocês aqui, nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam em casa também, pessoas de todos os cantos do Brasil aí nos acompanhando. Que Deus os abençoe e a voz do bom pastor possa continuar ecoando nos ouvidos e corações de cada um de vocês. Neste momento, né, nós temos feito uma inversão, nós não fazemos o recolhimento das ofertas no meio do culto, ali depois da mensagem, como costume, para evitar o contato com o dinheiro ou qualquer outra coisa que possa contaminar antes de participar da Santa Ceia. E neste período, então, temos feito as nossas ofertas no final do culto. Então, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que desejarem, estiverem preparados, quiserem fazer as suas ofertas, fiquem à vontade. Lembrando os irmãos também em casa, muitos irmãos têm feito as suas ofertas através da conta bancária da comunidade. Outras pessoas também não são membros da nossa comunidade, mas que têm o desejo de ajudar para que esta comunidade continue tendo recursos para ser propagadora da voz do bom pastor. Também sentirem à vontade, podem fazer as suas ofertas pela conta bancária. Nós vamos encerrar então ouvindo um hino. Então, podem fazer as suas ofertas neste momento. Lembrando que amanhã às 19h30 nós temos o nosso momento devocional, também transmitido pelo Facebook. E no final de semana, no sábado, às 19h30, o nosso culto semanal. Os irmãos da comunidade que quiserem participar presencialmente, lembro para fazerem a sua inscrição também lá no grupo da comunidade. Desejo a todos uma abençoada noite e descanso. Cumprimento os irmãos aqui na saída da igreja. Boa noite a todos. Cantamos teu louvor, alegres
aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. E do pecado, ó Pai, vem nos guardar e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.